Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional e nesse vídeo aqui te contar um pouco sobre como foi o vestiário colorado. O que disseram os jogadores, o Roger e até Rogério Ceni, que não é necessariamente de um vestiário colorado, eu sei, mas é o técnico adversário, a gente precisa falar. Esse vídeo é pra Zapay. Já pagou teu IPVA? Ó, dá pra pagar em 12 vezes no cartão de crédito. E aí, na próxima Blitz, tu não vai disparar o coração porque tu não pagou IPVA, licenciamento, multa, tudo que tu tiver atrasado. A Zapay é um aplicativo que para baixar é grátis. Tu coloca a placa do teu veículo no app, vai mostrar quanto tu tá devendo. E aí lá tu paga usando o teu cartão de crédito. Se tu colocar em 12 vezes no cartão, vão ter taxas normais do cartão de crédito, não tem o que fazer, mas usando meu código promocional JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora deste pagamento. A Zapay é credenciada ao Detran, pode fazer esse serviço, vai tranquilo, é seguro. Aqui na descrição ou no primeiro comentário tem o link. Gente, começa com o Alan Patrick, jogador que falou na saída de campo e deixando claro que para o Internacional foi sim um bom resultado. Ele acha que o Inter precisaria, segundo ele, poderia ter matado o jogo. Acho que o Alan Patrick está falando naquele lance que ele gira, entrega para o Vitinho chuta o goleiro, defende ainda no primeiro tempo, que o Inter poderia ter matado o jogo. Faltou um pouquinho mais de eficiência no modo de jogar. Mas no geral, o Ener Valencia, o Wesley, o Antony, todo mundo vendo o ponto positivo dessa história toda. O Antony chegou a dizer que foi um ponto conquistado por ser fora de casa, que o Inter suportou bem o jogo. Quando ele fala suportou bem o jogo, já é um indicativo de que, pô, tu teve que suportar. Mas ele também fala que o Inter jogou da sua maneira, embora com alguma adaptação e tudo mais. Mas todo mundo vendo o lado positivo da história. O Wesley teve uma situação muito parecida com o que é o pensamento do técnico Roger Machado. Tava vendo o vídeo do Renato do Fluminense agora. O Roger Machado, ele dizendo o seguinte, olha, esse time chegou no nível de maturidade tão grande que ele não perde. Ele mesmo não jogando tão bem, ele não perde. Ele consegue um ponto, ele consegue um empate. Essa foi mais ou menos a fala do Wesley na zona mista para as televisões, quando ele passa ali e conversa com os jornalistas. Depois tiveram outros dois jogadores que também falaram. O Ronaldo conversa com a zaga, com os repórteres das rádios, principalmente, da internet e tal, aquela galera que, que não tem o direito de ficar mais num cantinho, ele parou para falar e ele confirma que ele entra na meia porque o Fernando estava jogando como zagueiro. E guarda esta informação do Fernando como zagueiro. Eu sei, eu vi o jogo, você deve ter visto também, o Fernando jogou como zagueiro, mas ela é importante num contexto mais pra frente. Só que o Juninho também tranquilizou. O Juninho saiu sentindo a coxa, todo mundo levou a mão no adutor da coxa. Ele sai, entra o Rogel, né, que já dá calafrios em alguns torcedores, tá de saída do Inter e tudo mais, o Rogel na metade do ano. Por enquanto tá jogando, entrou até bem, tá? Ah, o Juninho agora, será que ele para a lesão muscular? Ele disse, no domingo, contra o Cruzeiro, Beira-Rio, 6h30, estarei em campo. Então, por enquanto, esta é a melhor notícia que nós temos aqui. Rogério Ceni falou, e eu acho importante colocar o Ceni porque é o outro lado do contexto da análise da partida. O Ceni disse que ele sai frustrado e que vai frustrado para casa por conta do nível de atuação que o Bahia teve e o resultado ter sido só um empate. Chegou a dizer que o Bahia controlou o jogo o tempo inteiro e que se jogar 80% do que jogou na Fonte Nova, vai recuperar esses pontos deixados pelo caminho, porque eles estavam em casa, fora de casa. Se jogar 80% do que jogaram contra o Internacional, vão recuperar esses pontos. Confirmou que colocou o Cauli, que foi a novidade, colocou o Cauli para jogar no meio campo, para ter mais jogadores no meio campo, para segurar a bola, mesmo que pelos lados, fazendo tabelas ali com Everton Ribeiro e tudo mais. Ele disse que colocou porque sabe que o Inter é muito bom no contra-ataque. Detalhe, gaveta do JB. O jeito de jogar do Roger, que não era assim, mas começou no Grenal, Flamengo e tal, tá meio que pegando já no Brasil, pelo menos pro Rogério Ceni, o Inter é bom no contra-ataque, tem 5 jogadores rápidos, ele disse, vai ter o Wesley, o próprio Borré, vai ter o Vitinho do outro lado e tal, e ele disse,
como o Inter é bom nessa situação, eu precisei montar um esquema para ter mais a bola, não deixar a bola com o Internacional e tudo mais. Então assim, já tem gente entendendo essa nova maneira de jogar e principalmente o Inter já tá começando a ter fama de um time que joga no contra-ataque. Não sei se é isso que o Roger quer, mas foi o que falou o Rogério Ceni nessa entrevista coletiva, que lamentou demais o empate. Para ele, pelo nível futebolístico que eles jogaram, deveriam ter vencido. Roger, a primeira coisa que eu preciso te contar é, o Roger aprovou o empate como todos os outros que eu falei aqui. E ele disse que chegou no vestiário e falou para os jogadores após a partida, naquela conversa, ele disse assim, olha só, esse é um time que se recusa a perder. E esta é a grande qualidade de vocês. O Inter estava perdendo até a metade do segundo tempo, foi lá e buscou alternativas de jogo para conseguir pelo menos um empate. E esse é o ponto alto. O ponto alto é esse, o primeiro, na verdade, do Internacional se recusar a perder. O segundo, e aí falando especificamente dentro de campo, ele falou, olha, nos 2 últimos jogos, o Internacional jogou mais sem a bola, mas jogou sem a bola e mesmo assim impediu que adversários que tenham muito a bola gerassem muitas oportunidades de gol ou fizessem esses gols. O que o Roger está dizendo? Ele admite que é um jeito diferente de jogar, que os outros adversários estão mais tempo com a bola, mas que mesmo que eles estejam com a bola, que estejam com mais possibilidades, né, de que quem está com a bola acaba jogando mais, ele disse, o Inter soube impedir. O ponto alto é que o Inter soube criar estratégias para dizer, ó, eu não tenho a bola, mas tu também tem a bola, mas não vai jogar. E aí não deixou os adversários criarem oportunidades tão boas e com isto consegue 2 empates, Flamengo e Bahia, que não é de todo ruim. Borré, segundo ele, foi escolha porque ele imaginava um jogo exatamente como foi, que ele precisaria se recuar e depois ir pro ataque, e a hora que fosse pro ataque ele necessitaria de troca de passes lá no ataque para daqui a um pouco fazer o que o Roger chama de jogo de sustentação. O Inter sai com Wesley de um lado, com Vitinho de outro e precisa de alguém para tabelar. Vamos usar um termo aqui que a galera entenda mais. E ele falou, bom, o Borré é melhor para isso, eu vou apostar nesse tipo de jogo. É melhor do que o Ener Valencia. Mas detalhe, na entrevista ficou nítido quando ele diz o seguinte, olha, o Ener Valencia está jogando para ser titular e, ao que tudo indica, ele vai ser titular a partir de agora. Gente, eu preciso falar sobre Fernando. O Roger, por mais de uma vez, indicou nesta entrevista que Fernando jogou como meia. Na hora do gol, segundo ele, o Fernando estava como meio-campista. Porque as perguntas eram, poxa, tu já tinha o Fernando, que estava no meio dos zagueiros, aí tu coloca o Ronaldo, tu coloca o Thiago Maia, fica um trio ali e tudo mais. A primeira explicação é, segundo ele, o Fernando já estava mais adiantado, estava jogando mais como um meia para distribuir jogo. Mas lembrando, o próprio Ronaldo, e aqui que eu tinha pedido aquela gavetinha, disse lá atrás, eu entrei, não eram 3 volantes, porque o Fernando estava jogando como zagueiro. E aqui tem uma pequena confusão de versões nas situações do Internacional. Mas tudo bem, eu concordo com o Ronaldo, o Fernando estava na linha de zaga. Mas tudo bem, o Roger coloca os dois. E aí o Roger explica uma coisa que, aí, modéstia à parte, eu concordo. Ele disse, olha, eu coloquei o Ronaldo e o Thiago Maia para sustentar o jogo no meio, ou seja, para fechar, para ter marcação no meio. Os técnicos usam alguns termos, mas para ter suporte no meio, para que o quê? Os 2 alas pudessem passar. O Agui passou na direita, o Agui passou na direita, o Bernabé passou na esquerda e o gol sai justamente nessa jogada, de um lançamento da esquerda, do lateral esquerdo para o lateral direito que chuta, a bola rebota e aí o Ener Valencia faz o gol. O Roger tem toda a razão, é óbvio, ele sabe muito de bola, mas ele fala sobre isso. Aqui também vem uma situação. Ele conta ali sobre a liberdade que ele dá para Alan Patrick, o Silas, esse técnico de futebol, hoje comentarista da ESPN, perguntou para ele, esse jogador, aquele mesmo, já treinou o Grêmio aqui do lado, o Silas pergunta para ele sobre o Alan Patrick, as jogadas que o Alan Patrick fez, e aí ele falou, cara, você viu aquela jogada que ele vai lá atrás e tal, ele sempre dá liberdade para Alan Patrick, e contou até um bastidor, olha, a missão do Alan Patrick é, ele vai, quando ele tá sem a bola, ele vai, escolhe um zagueiro para marcar, para tentar dificultar a saída. Quando o Inter tem a bola, ele fica nas costas de um volante, para que ele entrando nas costas do volante, ele receba a bola, o volante tem que se achar ele, o tempo dele dominar, pensar, e aí, velho, o estrago tá pronto se o Alan Patrick tem esse tempo. Mas a polêmica é sobre o Fernando, e o Roger chegou a dizer que era para a imprensa aprender sobre isso. Tá todo mundo perguntando, mas o Fernando de zagueiro, por que essa situação? Qual é o sentido dessa situação?
O Roger explica o seguinte: times como o Bahia, eles colocam 2 jogadores, 2 meias, na frente do primeiro volante do Internacional, na frente do Fernando. Aí fica o Fernando com 2 meias, e o Fernando não sabe para quem marca. Como ali ficaria uma superioridade, e era óbvio isso, eles ficariam um passando pro outro e o Fernando correndo que nem um doido para marcar 2 jogadores, o que ele faz? O Roger diz que inverte. Ele recua o Fernando para a linha de zagueiros e adianta os 2 zagueiros para marcar os 2 meias deles. E aí o Fernando fica na sobra. Aí fica 1 por 1, não tem necessariamente uma superioridade e o Fernando fica entre os zagueiros, como se for um primeiro volante, mas um terceiro zagueiro também, para fazer esta sobra, para fazer esta, vamos dizer assim, essa sobra de jogador, não tem outra situação. E ele falou que justamente ele coloca esse jogador ali e tudo mais. Mas, enfim, é a explicação do Roger, é a explicação desse movimento para que não fique o Fernando correndo contra 2 meias e aí os zagueiros pegam os meias e o Fernando fica um pouquinho mais atrás na sobra. Tá dada a explicação, só que isso faz o Inter jogar com uma linha de 5. Porque os alas só foram subir depois do gol. Talvez o erro possa ser dos alas? Possa. Mas o Inter ficou jogando com uma linha de 5. Aí tinham 2 volantes depois, com o Thiago Maia e Ronaldo. Os 2 pontas, o meio e o centroavante. E aí? O que você acha? O que você achou disso tudo? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.